Olá! Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria. E eu sou o Jonathan. E hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo. Então a gente vai falar sobre assessoria e assessorar é empreender. É um assunto mais amplo, mais diverso, mas que eu acho muito interessante a gente trazer, porque sempre que eu me comunico com vocês, que eu falo de assessoria, eu venho com informações com o intuito de vocês crescerem muito, de vocês abrirem agência. E é por isso que eu decidi trazer esse tema para hoje. E é legal a gente mostrar que assessorar não é algo muito simples, fácil, só que ao mesmo tempo é algo que requer uma atenção um pouco maior, né? Exatamente, eu acho que requer algumas habilidades, algumas coisas que, claro, todo mundo pode aprender, mas eu acho que a gente já tem que chegar com uma postura, com uma visão nesse sentido. E é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Vai falar um pouco da minha experiência, de como eu comecei, das coisas que eu aprendi, das coisas que eu errei e que eu não quero que vocês errem. O Jonathan teve uma experiência empreendendo, né? Eu abrindo a minha agência de assessoria, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E o Jonathan, uns anos atrás, abriu uma loja também, um e-commerce de roupa. Então, a gente vai trocar umas figurinhas e vai conversar com vocês sobre isso. Beleza? Vamos lá. Por onde começamos? Então, acho que a gente pode falar começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. Quais são os primeiros passos para quem quer empreender? Quais são os primeiros passos? Como começa? Bom, eu acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que a pessoa para empreender, primeira diquinha que eu queria já botar aqui, e depois eu vou para os passos práticos dentro da assessoria, que daí eu acho isso muito legal. Muita gente me manda dúvidas sobre nota fiscal, sobre empresas, as pessoas têm muita dúvida dessas coisas, porque realmente a gente não aprende isso na escola, infelizmente. Então eu vou trazer. Mas a primeira coisa que eu acho que foi um pouquinho do que eu já falei no começo é a postura empreendedora. Então eu acho que quando a gente começa a assessorar influenciadores, enfim, abrir uma empresa, mas hoje a gente vai focar em começar a assessorar influenciadores, né? A gente tem que já começar com uma visão, com uma postura empreendedora. O que é uma postura empreendedora? No meu ponto de vista, né, gente? É quando você já chega com a intenção, naquela determinada oportunidade, de forma propositiva, sabe? Com vontade de fazer. Com objetivo, talvez, ou não? Eu acho seria que muito objetivo. Não, eu acho que seria objetivo, mas com visão, metas. com... e assim, não querendo pouco, querendo realmente fazer. Eu acho que essa é a visão empreendedora. E postura empreendedora. Dá pra você ter postura empreendedor trabalhando dentro de uma empresa. Que é uma postura de crescimento. É uma postura ativa, proativa, né? É uma pessoa que ela tá ali sempre com a visão de querer mais, de querer ir além, de querer fazer o negócio acontecer. Então, quando você começa a assessorar, você precisa entender que ninguém vai te demandar, que ninguém vai te dizer o que você tem que fazer, que muito provavelmente o influenciador não vai te cobrar, não vai dizer o que você tem que fazer. Então, você precisa trazer uma visão mais ampla do negócio, na verdade, precisa. Né? Tirar um pouquinho ali o cabresto e pensar mais num todo e como fazer o negócio funcionar no modo todo, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tu me perguntou sobre os primeiros passos mesmo, né? É muito louco, o Jonathan já passou isso com a gente aqui na agência. Quando ele entrou, a gente começando a assessorar algumas influenciadoras e a gente começando a estruturar a empresa delas, né? Vou falar um pouquinho disso também. Mas no começo, quando eu fundei a empresa, o Jonathan ainda não estava comigo, mas eu também não sabia como se faziam as coisas. Mas agora o primeiro ponto quando você começa a assessorar, você já é um MEI, né? Ou você já é um empreendedor individual. Você já é autônomo. Então, você precisa ter um CNPJ. Qualquer serviço que é prestado precisa pagar imposto. Se você é advogado, você paga imposto pelo serviço de advocacia. Se você é dentista, você paga imposto pelo seu serviço, né, pelo seu atendimento. Psicólogas, qualquer área, designer, você precisa pagar imposto sobre aquele serviço que você está fazendo. E quando você é assessor é a mesma coisa. Você ganha por intermediar uma publicidade entre uma marca e um influenciador. Você precisa ter uma empresa. Então, eu indico para vocês começarem abrindo uma MEI, para vocês já poderem emitir suas notinhas certinho quando vocês fecharem os jobs. Eu, como sempre fui bem audaciosa, eu nunca tive uma MEI. Eu abri direto uma ME porque eu sabia que eu ia crescer muito, eu queria crescer muito.
eu já Mas coloquei isso. O processo depois para mudar de MEI, para aumentar, ia ser muito mais difícil depois. Você trabalhar em dobrado, né? Eu pensei, não, MEI não, eu vou conseguir ganhar muito, faturar muito mais que uma MEI pode faturar no ano. Eu não sei dar esse dado exato pra vocês, mas é em torno de 80 mil reais por ano, né, que uma MEI pode faturar. Eu pensei, não, com certeza no meu primeiro ano já vou faturar mais de 80, então vamos pra minha ME. Mas claro que não precisa fazer isso, até porque é muito melhor ser MEI. E você, né, porque você paga só 60 reais, que aumentou agora um pouquinho da MEI, e você não paga percentual em cima do imposto. Beleza. Primeiro ponto abra sua MEI. Dá pra abrir online, é super simples, é muito, muito, muito legal. Isso no Brasil, porque realmente é simples ser MEI, né? Ser um empreendedor individual. Então, façam isso. E depois o outro ponto também abram, caso o seu influenciador não tenha, uma empresa para o influenciador. Porque o influenciador também é uma empresa. O influenciador também tem que pagar imposto sobre o serviço que ele presta, que é um serviço de publicidade, serviço de divulgação. E isso muita gente não sabe. Até já tive alunas me perguntando, tipo, Maria, como que eu explico pra minha influenciadora que eu não tenho que pagar o imposto dela? Que ela tem que pagar o imposto dela, ela precisa ter a empresa dela. E, cara, é lógico, mas as pessoas não entendem, as pessoas não sabem. Então, vamos falar sobre isso. O influenciador, ele também é uma empresa e ele também presta serviço. O dinheiro que está entrando no bolso dele é taxado, tem uma taxa que você precisa pagar para o governo de imposto, assim como qualquer serviço. Vamos supor, eu tenho um job de 10 mil reais. Nossa comissão da agência é 20%. Eu vou pagar imposto sobre os 20%, o influenciador vai pagar imposto sobre os 80%. De 10 mil, nós vamos pagar imposto de 2 mil, porque a nossa comissão é o nosso trabalho, é o nosso serviço, a gente tem que pagar imposto em cima de 2 mil. O influenciador recebeu 8 mil, 80%. Ele precisa pagar o imposto em cima da parte dele. E é até bom para na hora de fazer o cálculo do valor que vai passar para a marca, saber qual o valor que vai ser descontado para não ser descontado muito e acabar não tendo lucro nenhum, né? E esse que é o ponto. Acontece com muitas assessorias isso. Não sabem que o influenciador precisa pagar o imposto dele. E daí o que a assessoria faz? Ela emite a nota de todo o valor. Então vamos lá. A matemática, tentar trazer um exemplo simples, né? Por isso 10 mil. Vamos lá, tem um job de 10 mil. Se a assessoria emitir a nota de 10 mil, e vamos supor que ela tem um imposto de 15%, né? Porque acontece. Tem um imposto de 15%. De 10 mil, 15% é imposto. Ou seja, 1.500. Então ela já perdeu 1.500. E a comissão dela era 20%. 2 mil. Ela vai ter que pagar desses 2 mil, 1.500 de imposto, e o lucro dela vai ser 500 reais. E do influenciador vai ser os 8 mil redondos sem ele pagar o imposto dele. Não faz sentido. O job não ficou rentável para assessoria. Porque não é o certo, isso não é o correto. E a gente precisa educar os nossos influenciadores para isso. E isso faz parte do início do empreendedorismo. Saber isso, né? Principalmente, claro, na assessoria. Eu vi uma pesquisa uma vez, agora não sei te dizer os dados precisos, que no Brasil muitas, sei lá, não sei quantos % das empresas não duram mais do que 2 anos. Né? Como é que tu acha que a dica é para as empresas durarem mais tempo? Sim. Sabe? Porque tem muitas empresas que quebram antes disso por falta, talvez, de experiência, né? Ou por, sei lá, enfim, N motivos. Vamos responder essa pergunta já. Tá. Porque eu acho que a dica e eu vou falar mais sobre isso, é visão estratégica. Porque eu acho que as empresas hoje, elas não conseguem olhar, né? As assessorias não conseguem olhar para dentro da empresa deles e ver onde tá defasado, sabe? Então, olhar pra empresa e ver, cara, eu tenho então vamos supor, eu tenho 5 clientes que eu faço criação de conteúdo pra eles. Cada um desses clientes me paga 100 reais por mês. Então, são 500 reais. Tenho 500 reais por mês pra criar 5 conteúdos. Só que eu acabo gastando no meu dia, na minha semana, 3 dias da semana pra fazer conteúdo pra todo mundo. E elas só me pagam 500 reais. E todo outro lucro, todo outro faturamento da minha empresa vem de outra demanda. Só que essa outra demanda, eu só tenho 2 dias pra fazer. Porque os outros 3 dias eu tô criando conteúdo de um negócio que me dá 500 pila no mês. Então, é isso. Cara, dedica tempo com visão, né? Visão estratégica. Que realmente vale a pena, né? Que realmente vai te dar dinheiro. E, querendo ou não, às vezes tu é tomado pelo turbilhão de trabalho e tu não consegue parar, olhar de fora pra analisar o que tá te prejudicando. Então, isso é uma dica que eu vou dar mais, vamos falar mais disso mais pro final do podcast. Então, hoje tem mais dicas sobre isso. Eu acho que já tem um
um puxado com o que eu perguntei também, né? Sim. Querendo ou não, a falta de estratégia, talvez a empresa não perdure tanto tempo. Exatamente, exatamente. E daí, bom, voltando, o influenciador precisa abrir a empresa dele, a assessoria precisa abrir a empresa dele. Então esse é o primeiro passo. Depois disso, vem essa questão das notas que eu falei. A partir do momento que vocês começam a trabalhar juntos, vocês precisam começar a regularizar essa situação contábil, vamos dizer, né? Questão de pagamento de imposto. Hoje o mercado, ele tá acostumado e a gente tenta educar o mercado para que ele fique acostumado a receber sempre 2 notas de um serviço de influenciador. Então ele vai receber a nota de 20% do job da assessoria e de 80% do job do influenciador. Então façam isso, pesquisem nas prefeituras da cidade de vocês como que isso funciona, vejam exatamente qual enquadramento a empresa precisa ficar de acordo com o serviço que vocês vão, né, prestar, vejam o KNAI, pesquisem certinho. A gente não tem uma legislação, a gente não tem um KNAI exato para o nosso serviço de assessoria, mas existem similares, daí vocês podem pesquisar e ver qual se encaixa melhor, mas normalmente é agenciamento de publicidade ou produção de conteúdo digital, algo nesse sentido, para vocês fazerem tudo certinho. O KNAI é um código que você seleciona ali na nota fiscal e a sua nota, né, e a sua empresa tem que estar dentro dessa configuração, desse tipo de serviço, porque também você não pode ter uma empresa, né? Vamos supor, você fundou aquela empresa, abriu aquela empresa e ela é um e-commerce. Ela é uma loja de roupa. E daí você começa a emitir nota de serviço de publicidade. Isso é conflitante. O sistema da prefeitura, pelo menos a de São Paulo, pode fazer isso. Mas vai chegar uma hora que, caso bata uma fiscalização, vai estar errado. Eles vão ver que não faz sentido, né? Então, cuidem isso. E o terceiro ponto prático para trazer para vocês é conta, né? Contas bancárias. Quando a gente é ME, a gente ainda pode... Quando é ME, não, perdão. Quando a gente é MEI, você ainda pode ter uma conta física vinculada a uma MEI. Então, se a The Cultures fosse uma MEI, Maria, ter uma conta física no meu CPF e receber os pagamentos daquelas notas no meu CPF. A MEI pode fazer isso. A MEI ainda é possível, né? Porque é um faturamento menor. Daí, ponto. A partir do momento que você é uma MEI, você vai receber no seu CPF. Mas, tá aí um ponto muito importante, que a gente vai falar mais sobre investimento no final. A minha dica é sempre dividir o que é dinheiro pessoa física e dinheiro pessoa jurídica. O que é o dinheiro da The Cultures e o que é o dinheiro da Maria. Há muitos anos aqui dentro a gente já é muito organizado com relação a isso. A gente já é uma empresa que conseguiu entender. Mas quando eu comecei, a gente faturava, a gente ganhava dinheiro, ia para sócias e dividia para sócias. Ganhava dinheiro e dividia para sócias. E não é isso. O dinheiro da empresa, depois a gente divide, depois a gente tem um salário, dependendo do faturamento da empresa, um salário estipulado para os sócios, né? Para os assessores, caso você tenha uma sociedade aí de assessores e tal. Mas uma dica é, dividam sempre o seu dinheiro. E se você tiver uma única conta de pessoa física, você então faz uma planilha, organiza o que é seu dinheiro, o que não é. Ou se não, você pode abrir outra conta de pessoa física. Então, supor, um Nubank e uma conta no Itaú, pra você receber esse dinheirinho separado, né? Então, você é tu assessor. acha que tem um caixa pra empresa? Com certeza. Pra deixar lá guardadinho pra caso alguma coisa acontecer, se precisar, ter um dinheiro lá pra investir na empresa mesmo. 2 coisas com relação a dinheiro de empresa. Eu, Maria, indico que quando a gente tá começando, e eu faço isso até hoje, a gente nunca tire todo o lucro da empresa pro sócio, né? Não faça uma retirada do lucro do mês ou de a cada 3 meses de todo o dinheiro. Sempre fica dinheiro na empresa para você reinvestir. Investir em funcionário, investir em curso, investir em software, investir em produção de conteúdo, investir numa produtora, material, investir... um computador, um celular. Investir em luz para gravação, seja o que você achar interessante. Sempre tem que ter um caixa. E 2, trabalhe para você ter uma reserva de emergência. Né? Dependendo da estrutura da sua empresa e tal, da sua assessoria, ter no mínimo 3 meses das contas pagas em caixa. Alguma emergência, um mês que você não fatura tanto quanto esperava, você vai ter dinheiro para pagar suas contas, você vai ter dinheiro se você tiver um aluguel, se você tiver funcionários, para pagar todo mundo e não deixar ninguém na mão. Então você precisa ter no mínimo 3 meses. Se a sua empresa ainda tá começando a caminhar,
eu indico 6 meses e tem gente que deixa até 12 meses em caixa para ter ainda mais segurança. A partir do momento que você fez a sua reservinha de emergência, você começa a ter um dinheirinho para reinvestir. Eu faço os dois em paralelo, porque eu tô sempre reinvestindo na empresa, né? Então eu vou montando a reserva de emergência e vou reinvestindo. Já montei, reinvesti. Até se precisar contratar um funcionário até, né? Para ter lá o dinheiro para poder contratar esse funcionário lá na frente. Também. Esse dinheiro que fica guardado, ele te dá uma segurança. Então, por exemplo, vou chamar uma pessoa que eu preciso para tal setor. Eu já tenho 12 meses do salário dessa pessoa pago, garantidos. Então eu não preciso me preocupar, não vai ser um peso, né? Vai ser uma coisa para me alavancar. Com certeza, eu acho isso muito legal. E daí agora falando da conta, voltando para a conta bancária, né? O influenciador é a mesma coisa. Então, você instrui, né? O assessor instrui o influenciador a abrir uma conta PJ, caso ele seja uma ME. Se ele for uma MEI, diz pra ele dividir o dinheiro dele, diz pra ele organizar isso certinho, pra ele ter as finanças dele organizadas. Claro que, dependendo do acordo que você fizer com o seu influenciador, você não cuida dessa questão financeira, né? Mas orientar ele você precisa, principalmente para abrir o CNPJ, né? Para ele abrir a empresa dele, você tem que orientar ele a fazer isso. Para justamente ele conseguir emitir a nota dele e você não sobrecarregar a sua empresa, né? Você como assessor. Porque além de você emitir... Lembra aquele exemplo que eu dei dos 10 mil? Além de, às vezes, não ser lucrativo pro assessor emitir 100% da nota, ele sobrecarrega a MEI dele, né? Porque ele só pode faturar 80 mil, né? Próximo a 80 mil. Ele já pega... Ele faturaria 2 mil nesse job. Ele já pega e fatura 10, é 1/8 do que ele pode faturar no ano. Então ele pode se prejudicar e a empresa ele pode já passar, né, ser enquadrada numa ME, já começar a pagar mais imposto, já começar a pagar mais imposto de renda. E isso vai fazer a sua empresa ser muito mais cara para você do que deveria, sabe? Isso aconteceu comigo no começo. Então eu emitia, o influenciador não entendia, o mercado não tava aí, não tava assim tão desenvolvido, né? Os influenciadores não entendiam, eu emitia 100% da nota e o meu imposto chegou lá nas alturas, sendo que não era nem o dinheiro que ficava comigo, sabe? E, inclusive, eu nem posso tirar da minha conta PJ, né? Vamos supor, eu recebi 10 mil daquela nota. Recebi os 10 mil e eu pego esses 8 mil e transfiro pro influenciador. Eu nem posso fazer isso sem receber uma nota do influenciador. E se eu receber uma nota do influenciador, eu tô bitributando. Então, você tá pagando 2 vezes imposto, que né, já é caro o imposto, você pagar 2 vezes é super prejudicial. Então, organizem isso. Se eu soubesse disso no começo, provavelmente teria me poupado bastante dor de cabeça e bastante dinheiro. Então, eu acho essa dica bem legal para quem tá começando a assessorar, para quem tá começando a empreender. Façam essa divisão, se organizem para isso, porque vai ser muito mais próspero, com certeza. Ainda sobre a conta que eu fiquei na dúvida de uma coisa. A conta jurídica. Então tem que ter uma conta jurídica para poder emitir notas, é isso? Então o pagamento tem que ser feito... Como é que funciona? Boa. Não, ótimo tu perguntar isso, porque se não ficou claro, tem que explicar. Quando tu é MEI, tu pode receber na pessoa física. Então, tu não precisa ter uma conta PJ. Tu pode ter uma conta com teu CPF e tu recebe lá tranquilo. Quando tu é uma ME, que der um enquadramento um pouquinho maior... Tem uma conta própria para aquilo. Eu preciso abrir uma conta com o meu CPF, com o meu CNPJ. Entendeu? Por quê? Não é que você... assim, você não pode receber. A partir do momento que eu emiti uma nota com o meu CNPJ, eu preciso receber esse valor. E eu preciso avisar, falando super legalmente, né, mas é pra todo mundo entender, preciso avisar pro governo que aquele dinheiro entrou pra mim. Como que ele vai saber que entrou? Olhando, olha esse CNPJ na minha conta da empresa. Olha esse meu CNPJ, na nota. Tá aqui, as duas coisas. Tá aqui, emiti essa nota de 10 mil, entrou 10 mil na minha conta. Se entrou 10 mil na minha conta do CPF... Quem disse que diz respeito àquela nota? Não tem como eu provar, entendeu? É pra ficar organizado. Então, sempre que você tem uma ME, o certo é você receber o pagamento da ME numa conta jurídica. Entendi. Não, a conta do CNPJ. Entendi. Perfeita a tua dúvida. Perfeito. Ótimo. Então tá, então agora voltando àquela minha pergunta, né, que a gente acabou pulando, sobre como ter uma empresa a longo prazo, né? Porque eu não lembro exatamente os números, mas eu vi uma pesquisa que as empresas duram mais ou menos 2 anos aqui no Brasil. As pessoas desistem, sabe? Eu acho que são 5, eu não tenho certeza. A maioria das empresas vão à falência em até 5 anos. Eu tinha essa informação, mas também não tenho certa. Mas realmente é algo que acontece, sabe? E, retomando o que eu falei, eu acho que pensamento estratégico é muito importante.
Então, beleza. Quando eu venho conversar com vocês sobre assessoria, eu sempre venho dando dicas com a intenção de vocês se tornarem grandes empresários, criarem agência, terem equipe. E eu percebo, e não só na vida, né, no meu dia a dia, mas também no dia a dia de vocês que compartilham comigo no direct, as minhas alunas, que elas têm dificuldade em ver, e não é só dificuldade, é insegurança em olhar para a empresa e tomar a decisão certa para a empresa, entendeu? Para a empresa caminhar mais. E daí isso vem muito de encontro com o que eu falei anteriormente, que é quando você precisa se dedicar àquilo que mais dá dinheiro na empresa. Então, o que mais te dá dinheiro é o que mais precisa tomar o seu tempo, porque assim a equação fecha. Então, por exemplo, vamos supor, trazendo o mesmo exemplo, eu tenho 5 influenciadoras, elas me pagam R$100 cada uma para criar conteúdo. E eu tenho um faturamento mensal de 7 mil. Não, de 5 mil, para ser mais simples a conta. Tenho um faturamento mensal de 5 mil. Essas 5 me pagam 500 e tomam mais de 50% do meu tempo. E elas são só 10% do meu faturamento. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou dispensar essas 5 e ficar com esse tempo para fechar mais jobs, me dedicar aos outros 90% do meu faturamento, que eu só tenho 50% do tempo, para conseguir crescer. Ou eu vou trazer alguém para minha equipe para atender essas 5 meninas, para eu não perder essa verba, caso seja inteligente. Só que esse meu exemplo eu não acho estratégico, porque R$500 é muito pouco. Para uma pessoa que fatura 5 mil, R$500 é muito pouco. Ela começar a faturar 4.500, ela perder R$500, R$500 ela vai perder para ganhar. Mas ela dá um passo para trás para dar 5 para frente. Mas eu acho que vai da inteligência de ver também não só o valor, e também a importância daquelas marcas. Pode ser que aquelas marcas estão dando R$500 agora. Né? Aqueles influenciadores estão dando R$500 agora, mas lá na frente eles vão dar muito mais dinheiro. Então vale a pena despender um pouquinho mais do tempo agora e perder um pouco mais de dinheiro agora, já sabendo que lá na frente vai ganhar mais, né? Com certeza. Então acho que tem também essa parte estratégica de pensar nisso, ter esse pensamento nisso, né? Absolutamente. E eu acho que isso é visão estratégica, entendeu? Cara, beleza, R$500 pode não ser muito, mas são 5 influenciadoras que são super influentes na minha cidade. Conhecem todo mundo, estão sempre falando de mim, me trazem cliente, fecham, né? Não fecham publi para elas, mas traz a marca e faz publi para outras. Então, olha para sua empresa, tenta pisar fora e realmente analisar ela para ver o que tá funcionando melhor. O que tá tomando mais teu tempo, onde que dá para trazer uma pessoa para a equipe, onde você pode investir não só em pessoas, mas em estrutura, se você vai começar a produzir conteúdo, vai comprar uma câmera, vai fazer... Tudo isso é investimento, tudo isso precisa estar no seu planejamento e na sua parte financeira, né? Na organização financeira. Acho que até também mudar um pouco de como a empresa está caminhando. Então, se por acaso o acordo com a influenciadora criar o conteúdo dela, fazer tudo pra ela, então vê que aquilo ali já não tá mais te dando conta, talvez mudar o acordo com a influenciadora, começar e mudar e ficar só na parte estratégica, só na parte comercial, deixar a influenciadora cuidar do conteúdo dela, talvez também mudar um pouquinho a estrutura da empresa na forma de como é o trabalho também, né? Perfeito. Vou trazer um exemplo de uma aluna minha que estava compartilhando comigo uma situação. Ela tem quase 20 influenciadoras assessoradas, tem bastante gente. Ela tem um faturamento X no mês, um faturamento legal. E ela tinha uma influenciadora que era a maior influenciadora dela, que era super influente na cidade. Todo mundo conhecia, ela era maior que ela tinha. Ela via super potencial na menina quando ela começou. Só que essa menina começou a cobrar muito ela. Muito. Ela tinha ciúmes, porque ela tava dando atenção para as outras 19, não para ela. Ela reclamava de tudo. Ela chamava, né, demandava muito da minha aluna no fim de semana, de noite, fora do horário comercial. E ela reclamava demais. E ela tava pesando. O sentimento era de que a influenciadora não tava mais agregando, mas ela era muito influente na cidade, sabe? E daí ela ficava, cara, mas como que eu vou dispensar ela? E sendo que ela é a pessoa mais influente que eu tenho, a maior influenciadora que eu tenho. E daí ela compartilhou isso comigo e eu falei, cara, com certeza tu precisa mandar essa menina embora, sabe? Com certeza você tem que parar de assessorar essa menina. Porque ela simplesmente não tá mais agregando. E ela saindo vai abrir espaço no teu tempo, na tua saúde mental, na tua felicidade em trabalhar, que com certeza vão vir mais. Gente, e é totalmente verídico, isso faz umas 2 semanas. Ela
conversou com a menina saiu, olha só. E ela tava morrendo de medo da menina falar mal dela. Uhum. E daí eu falei assim, eu tô quase dizendo o nome da minha aluna, mas eu não quero expor ela. Eu disse assim, fulana, o que as pessoas vão falar sobre ti, tu não tem controle. Tu pode falar, né? Tu pode fazer tudo perfeito e as pessoas podem sair falando mal de ti. Tu não tem controle sobre isso. Faz o teu bem feito, faz tudo bonitinho, que ela não vai ter nenhuma prova de falar mal. Tem todas as tuas outras influenciadoras falando bem. E foi o que ela fez. Ela dispensou a influenciadora, falou que não conseguia mais dar conta de trabalhar com ela. Terminaram numa boa, foi super educada, gentil. Mas a influenciadora saiu falando mal dela. E ela foi falar, ai, putz, mas aí ela tá falando mal de mim e tal. Daí eu falei, opa, quase que eu falei pra ela, Lana. Bota o pizinho. Daí eu falei pra ela, cara, deixa pra lá. Passa, continua fazendo o trabalho bem feito, vai passar. E daí, passou. Nem uma semana, a menina já tava pedindo pra minha aluna pra voltar a ser assessorada por ela. E melhor, né? Melhor pra minha aluna. 6 meninas entraram pra começar a trabalhar com ela. 6. Ela tirou essa influenciadora e 6 outras... que ela gastava com a outra, que ela e assim, as meninas chegaram, sabe? Uma ela correu atrás, porque ela olhou, ela pegou muitas dicas do meu curso e olhou e falou, essa eu quero. Abordou. E dessa aqui, as meninas começaram a vir. Então, ela trocou uma que pesava por 6 pra ver como é a energia, né? Na verdade, a outra talvez sugava tanta energia dela que ela não conseguia abrir os horizontes pra poder trazer mais gente, né? E ela ficava com medo, ficava insegura, eu vou dispensar, vão falar mal de mim. Cara, não é no meu ponto de vista, não é assim que a gente se porta. A gente se porta fazendo o nosso melhor e fazendo, né, se preocupando com o que a gente tem controle. Cara, ela não tinha controle nenhum sobre o que a menina, né? O que a influenciadora ia sair falando dela. E beleza, ela pode falar o que ela quiser. A minha aluna podia ter sido perfeita e ela falando mal. Ela podia ter sido péssima e a influenciadora falando mal. Isso em tudo na nossa vida, na verdade. Não só no trabalho, na vida pessoal também, né? A gente nunca consegue controlar o que as pessoas falam da gente. E ela, né? O receio dela não era perder a influenciadora por ela. Era perder pelos outros. Porque, o que os outros vão falar? Porque os outros vão ver que a minha maior influenciadora saiu. Porque eu tô insegura, porque os outros, sabe? E o que ela queria, no fundo do coração dela, era mandar a menina embora. Então, uma dica que eu dou é, cara, confie em vocês, sabe? Vocês são donos dos negócios de vocês. Vocês vão chegar onde quer que seja por conta de vocês. Por conta do que vocês aplicarem, do que vocês fizerem. Seja chegar lá... onde for esse lugar. Mas se vocês não confiarem, se vocês não conseguirem tomar decisões e confiar nas decisões que vocês estão tomando, não tem como chegar longe, sabe? Tem que ter muita segurança pra empreender. E eu sempre tive muita segurança. Quando eu mudei pra São Paulo pra abrir a minha empresa, eu não tinha a menor dúvida que ia dar certo. Eu dei uma entrevista uma vez falando sobre empreendedorismo e o que eu pensava na época que eu abri vai dar certo. E não passava na minha cabeça que não ia dar certo. Mas tu largou tudo, a tua carreira, né, em Florianópolis, tinha super potencial e tal. Tu não ficou insegura? Não, sabe? Porque eu tenho um pensamento muito positivo. Eu confiava muito no que eu tava fazendo. E claro, eu tenho muito privilégio de vir pra cá, não deu certo, volto pra casa da mãe e do pai e tá lá, tô segura, né? Então eu tinha essa segurança, mas em nenhum momento eu achava que ia dar errado. Porque a gente tem que confiar na gente. Virou até um papo de coaching. Mas é verdade. E até porque talvez tenha esse perfil empreendedor também, né? Que tem essa visão mais ampla, né? Porque até que a gente estava falando sobre a minha marca, quando eu abri minha marca na época, eu tinha muita vontade, eu estava desempregado, então eu tinha um dinheirinho guardado, eu queria fazer alguma coisa para poder suprir, né? Que eu estava sem salário, estava sem trabalhar. Só que eu não tinha esse perfil empreendedor, eu sentia que eu não tenho. Eu sempre tive o perfil mais de executor, sabe? Alguém demanda para mim, eu faço super bem, agora de empreender não. Qual que tu acha que é o perfil assim, na galera de empreendedorismo? Alguém quer empreender, quer empresa? Existe um perfil para isso? Eu acho que tudo a gente consegue aprender. Tu falou, né? Eu acho que eu não tinha o perfil. Eu acho que talvez não tenha, acho que tem gente que não tem um perfil, cada um tem que olhar para si, entender, né? Analisar para ver se tem. Mas eu acho que a gente consegue aprender. E eu acho que hoje o Jonathan tem super perfil empreendedor. Ele empreende muito dentro da agência, né? Dentro da The Cultures. Que é no sentido de ser sempre positivo, de ter visão estratégica, de trazer novos projetos, de ter... Sabe, eu acho que a gente aprende, eu acho que às vezes a gente precisa ter maturidade pra isso.
eu comecei a empreender e eu tinha uma maturidade bem precoce, eu acho que eu abri a agência, eu tinha 20 anos, porque é uma coisa muito intuitiva minha. E eu acho que isso faz muita diferença. O otimismo... E claro, né, eu vou entrar nesse assunto, eu queria muito perguntar pro Jonathan. Claro que não é só, como eu falei, eu tinha muito privilégio de poder ter, né, a segurança de ter minha família lá e qualquer coisa eu voltar pra correr pra eles de novo e tal. Mas eu acho que a gente precisa ter esse perfil propositivo, ter esse perfil que acontece, estratégico, mas também ter um perfil de olhar para as coisas de um modo positivo, sabe? Que eu acho que tu sempre teve também, mas acho que isso é muito importante. Tu olhar para aquela situação, pensa comigo, eu sempre falo isso, ali, isso me deixa muito encasquetada, assim, vamos dizer. Quando tu começa uma coisa e tu pensa que aquela coisa não vai dar certo, então, por exemplo, eu vou fazer uma pintura, né, vou fazer um quadro e tal. Se eu começar a pintar achando que vai ficar horroroso, o quanto eu vou me dedicar àquilo se vai ficar feio? Já vai ficar feio mesmo. Por que eu vou ficar me dedicando? É a mesma coisa no empreendedorismo. Se tu vai começar uma empresa, se tu acha que não vai dar certo, o quanto tu vai se dedicar pra uma coisa que tu acha que não vai dar certo? Total. Cara, se tu olhar pra uma coisa e realmente pensar, vai dar certo, a tua energia, a tua dedicação em cima daquilo dobra, triplica. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que embarcar nas aventuras, seja o empreendedorismo, com uma visão otimista, pensando que vai dar certo. Se pensar que vai dar errado, primeiro que a probabilidade de dar errado é muito maior, porque a energia que tu vai dedicar àquilo é muito menor, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem, bem importante, assim. E eu acho também que eu ia dar outra dica que, quando a gente é empreendedor, eu acho que a gente tem que ter uma boa autoanálise, sabe? Então, quando a gente tá começando a empresa, a gente tem que olhar pra si. A Maria, fundadora da The Cultures, o que ela é boa? Cara, eu sou boa com XYZ. E o que ela é ruim? Por que eu não sou boa? Cara, ninguém é bom em tudo. Cara, a Maria não é boa com organização financeira. Eu nunca fui. Eu aprendi a ser na cara e na coragem, né? Mas não é o meu know-how, não é o que eu sou melhor, não é o que eu vou dedicar minha energia. A primeira coisa que eu fiz foi trazer o Jonathan, né? Quando eu reconstruí a empresa, eu trouxe o Jonathan, que era meu braço direito, mas vou entrar nele. Mas foi trazer uma pessoa pra ser meu financeiro. Porque não era o meu principal. Então, E claro, eu sabia que eu não conseguiria fazer tudo o que eu queria fazer. E eu precisava de alguém com um perfil parecido com o meu. Por isso que eu trouxe o Jonathan. Então, eu acho que é isso. Tu tem que ver o que tu é bom, o que tu é ruim. E o que a empresa precisa. Eu sou ruim em financeiro, vou trazer alguém. O que a empresa precisa? Ela precisa crescer, né? Prospectar cliente, fechar publicidade, fechar influenciador. Quem que eu vou trazer pra conseguir fazer isso comigo? Porque isso é o principal da empresa. E é o que eu sou boa. Eu vou trazer o Jonathan, que tem esse perfil. Então, é saber o que você é bom e o que você é ruim. E sempre trazer pessoas melhores do que você pro seu time. Ou se não tiver condições de trazer alguém, estudar mais sobre aquele assunto, né? Sim, total. Então... Eu acredito muito em equipe, né? Tipo, eu acho que a gente... Claro, dá pra fazer muita coisa sozinho. A gente precisa fazer muita coisa sozinho no começo. Mas a gente não chega longe sozinho, sabe? Então a gente precisa ter essa visão estratégica de construir uma equipe. E, gente, não tô dizendo pra ter uma equipe de 50 pessoas. 2 pessoas é uma equipe, né? E pode ser uma puta equipe. 2 pessoas foram a minha equipe durante anos também. Então dá pra fazer acontecer, né? Mas sim, é isso. A partir do momento que tu tem uma boa autoanálise e que tu entende que tu não é bom em determinado momento, em determinada coisa da tua atuação, eu não sou boa com o financeiro. Eu não sou boa com a organização do dinheiro. Então o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer, cara, eu vou fazer concentrada, eu vou estudar, eu vou analisar, eu vou tirar um dia que eu vou realmente focar em fazer só isso, pra daí você conseguir atingir os seus objetivos, sabe? Eu acho que isso é bem importante. E sempre, sempre, sempre pensar em trazer pessoas melhores do que você. Eu acho que o empreendedor que falha é o empreendedor egoísta, que quer ser sempre o melhor, quer ser o centro das atenções da empresa, quer sempre, né, ter o poder do não, do sim, do eu decido. Eu acho que esses são os empreendedores que falhem, que não vão pra frente. Porque a gente não Porque não conseguem parar tudo, dar um passo pra trás, 2 passos pra trás, enxergar o que tá errando, o que tá acontecendo de errado, pra depois dar alguns pra frente depois. Talvez seja isso, né? Porque é muita gana ali, muita vontade de fazer o negócio acontecer, só que em nenhum momento, quando vê que não tá acontecendo, não tá dando um passo, opa... Né? Que foi o que aconteceu com a minha aluna. Ela não conseguia, ela tava tão envolvida no dia a dia que ela não via
que tinha... E não foi só essa Tava uma mais influenciadora. atrasando do que colocando pra frente, né? E não foi relação só com uma, foi relação com várias. E eu falei, cara, quanto tempo as tuas influenciadoras estão te pagando R$300 por mês pra tu criar conteúdo? Ela, 1 ano e meio. Eu falei, tu nunca aumentou esse valor? Ela, eu não pensei nisso. Eu falei, cara, tu tem que te reajustar. Tu já chegou no patamar da tua empresa que tu não precisa mais. Ai, mas foi no começo, elas estavam... Beleza, tu já ajudou. Não, ninguém tá fazendo favor pra ninguém. Elas estão te pagando barato, beleza. Mas é um trabalho, sabe? Então, ter essa posição de entender que é business, negócios são negócios. Negócios, amigos à parte, né? Então, isso é bem, bem importante também. Quando eu comecei, eu tinha muita... Eu acho que eu não... Na verdade, o ponto que eu ia dizer é... Eu acho que eu não chegaria até aqui... Porque eu sempre fui muito, muito, muito envolvida em tudo que eu faço. Mas eu acho que eu nunca teria chegado até aqui com isso que tu falou. Tipo, hoje eu consigo olhar a empresa totalmente de fora. Se tu tá no dia a dia da empresa o tempo inteiro, é muito difícil de conseguir olhar, visualizar os gaps que ela tem, sabe? Eu acho isso muito louco. E, Jonathan, eu queria te jogar uma pergunta agora. Qual foi a tua maior dificuldade, tu acha, na hora de empreender e tal, quando tu abriu tua marca e tudo mais? Cara, na minha época, eu acho que falta de dinheiro, sabe? Porque eu tinha um dinheiro X que eu tinha guardado para poder fazer minha empresa acontecer, só que eu usei todo esse dinheiro para comprar as peças da minha loja, né? Para comprar as roupas, e não guardei nada para mais nada. Então, fiquei zerado. Então, na minha época, eu vi que eu precisava de muito mais do que só comprar as peças, sabe? Eu fiz muita coisa sozinho, eu tava sozinho, então tudo Sim. eu fazia. Talvez isso pode ter sido a dificuldade também, porque eu era tudo, eu era financeiro, eu era marketing, eu era que comprava as peças, eu era que embalava, eu era quem ia no correio enviar. Tudo eu fazia, então ficava humanamente impossível fazer o negócio acontecer, sabe? Fora isso, ainda tinha que pensar na parte estratégica, pensar em criação de conteúdo, enfim. Então era tudo eu, sem dinheiro. E na época eu precisava de dinheiro para poder investir mais. Então chegou um momento que eu tenho outra coisa também, eu não me planejei. Eu pensei do dia pra noite, eu quero abrir uma marca, eu vi que o mercado tá precisando de roupas nesse segmento, vou fazer. Do dia pro outro eu fui lá, comprei e não me planejei, não fiz pesquisa, então fui tudo de uma hora pra outra, sabe? Então foram todos esses pontos, assim, a falta de dinheiro para poder, a falta de organização financeira, na verdade, saber que eu teria que investir em outras coisas também. Fazer tudo sozinho, porque eu era a empresa inteira, então eu não dei conta, eu não sabia de tudo. Sim, né? A gente nunca sabe, né? A falta de experiência também, então eu não tinha experiência nenhuma, então eu me joguei e acabei me frustrando. E é isso, eu acho que são esses passos, assim, foi tudo isso. Agora é muito legal isso que o Jonathan trouxe, porque para assessorar, para abrir agência de assessoria, eu não precisei gastar todas as minhas finanças, né? Eu também saí de um emprego, tinha um dinheirinho assim guardado, claro que saí do emprego, mudei para São Paulo, tinha que ter um dinheirinho guardado, mas eu não precisei botar nada de dinheiro na empresa, né? Nada. Então a assessoria tem essa vantagem de que a gente não precisa de capital de giro ali, né? A gente precisa do celular, a gente precisa do computador, de tempo, de dedicação ali para conseguir acontecer. E também não tem estoque parado, dinheiro parado, que é uma coisa que agonia muito, né? Então é muito, muito legal. E um outro ponto que tu falou de experiência, isso é muito louco também, porque quando tu fez, não tinha muita gente criando conteúdo pra internet. Não. Então isso foi 2013, 14? 15? Faz bastante tempo, foi 2016, eu acho, 2015, Então não tinha esse movimento de criação de conteúdo, porque tu poderia ter, sei lá, começado a encontrar alguém na internet, uma pessoa que tivesse o mesmo caminho que tu, e não tinha também nem material para eu pesquisar, para ver tendências, como que o mercado estava se comportando. Então, realmente, muito difícil. Tudo que eu fazia por conta própria mesmo, sabe? Sim. Então, era errando e acertando pouquíssimo, assim. Cara, eu também. Hoje eu faria totalmente diferente. Prepararia muito mais antes. E assim, imagina, ainda... Claro, tu tá falando de um e-commerce, né? Em 2015 lá tinha muitos e-commerces, mas ainda não tinham de pesquisar e estudar sobre o assunto. Quando eu abri a The Cultures, que foi em 2016, faz 5 anos, tinha nada também, né, pra pesquisar. E hoje, e esse é um dos motivos, já falei aqui várias vezes, né, é um dos motivos pelo qual eu faço conteúdo, eu crio conteúdo, enfim, justamente porque a gente precisa ter, né, precisa ajudar. Então hoje a gente falando de empreendedorismo, muita gente vai se identificar, e várias pessoas vão se identificar, e vão conseguir levar isso pra frente, vai fazer a diferença, coisa que o Jonathan não teve e realmente não tinha muito o que buscar. E eu senti exatamente a mesma coisa. Eu acho que o meu maior problema
No começo foram 2. A falta de experiência também, porque era tudo fazendo como se não houvesse... Eu lembro que o primeiro vídeo que eu comecei a produzir conteúdo, com a influenciadora que eu comecei, o primeiro vídeo que eu editei, cara, eu demorei 1 mês. Juro, eu não tinha prazo, né? Porque a gente tava fazendo meio que o piloto. E eu ficava todos os finais de semana editando e eu não conseguia. Não tinha tutorial no YouTube, sabe? Então eu não conseguia mesmo. Eu tive que aprender na marra. Então, hoje em dia, as coisas ficam muito mais fáceis nesse sentido. E eu acho que isso é uma dica legal pra quem tá começando. Independente da empresa que você tá abrindo, procurar uma consultoria, procurar um lugar pra estudar. Às vezes, pesquisar no YouTube, sabe? Porque às vezes, não tenho dinheiro pra uma consultoria. Cara, procura no YouTube, estuda, consome coisas. Vê depoimento de pessoas que passaram pela mesma coisa que você. Isso inspira muito, ajuda muito, né? Conhecimento nunca é demais, né? Nunca. Vai levar pra tua vida inteira isso. E a minha segunda maior dificuldade, eu já compartilhei com vocês várias dicas, por isso que eu sempre compartilho, que é eu não sabia que eu tinha que acordar o que eu tinha que fazer pelo influenciador. Então, no começo, eu sempre dou essa dica, gente. Não esqueçam de quando vocês assinam com o influenciador, coloquem no papel exatamente quais são as suas responsabilidades, quais são as responsabilidades do influenciador. Por quê? Porque vai chegar uma hora, se você começar a fazer tudo, você vai fazer tudo, vai continuar fazendo tudo, o influenciador vai começar a te cobrar por fazer tudo, e você nunca mais vai conseguir sair desse looping eterno de fazer tudo. Daí você pode ficar sobrecarregado, daí financeiramente pode não valer a pena. Então você tem que ser estratégico e você tem que avaliar, né, até que ponto vale a pena a dedicação. Ser estratégico também no início, na primeira vez que tu fecha com o influenciador, né? Eu ia dizer até pela saúde mental também, né? Total. Porque se tá fazendo algo que vai além do que tu pode, né? Tua saúde mental vai pra baixo, não vai conseguir render, não vai conseguir dar dinheiro Exatamente. Tem que sempre ser com qualidade, assim, né? E eu já falei isso no outro podcast também que a gente fez. Eu vim me aventurar, fui abrir a empresa justamente pra ter qualidade de vida, pra ser feliz nisso. Então, claro que eu não me arrependo nem um pouco do que eu fiz no começo. Eu faria exatamente igual, apesar da sobrecarga. Foi algo que eu aprendi muito, que eu consegui abrir muitas portas, que eu me dediquei, que eu consegui mostrar o meu valor, mostrar pra que eu tinha vindo. Então eu faria exatamente igual, mas foi estratégico, foi pensado da minha parte. Às vezes você entra nessa turbilhão de coisas sem pensar, sem se planejar, e você depois não consegue sair, né? E claro, eu entrei intencionalmente, e depois fui conseguindo me desvencilhar, as coisas continuaram andando, continuaram dando certo, e estamos aqui, tudo foi ótimo. Mas tem que ser intencional, o que eu falo. Façam as coisas, se for, né, fazer tudo, faz sabendo que você vai fazer tudo. Não se deixa emaranhar, né, pelo dia a dia de trabalho. Sim. Eu acho que é isso, gente. Falamos bastante, foi bem legal. Foi ótimo. Adorei. Então tá, se vocês querem mais sobre empreendedorismo, falar mais sobre empreendedorismo, se vocês têm outras dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai responder tudo. Tá bom? Fechou? Valeu! Tchau, tchau.